Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu sempre estou falando do Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu quero estar falando sobre mudança de vida, que muitos falam que para se converter, para ser salvo, a pessoa precisa ter uma mudança de vida. Se a pessoa não tiver mudança de vida, ela não pode ser salva. Ela tem que começar a congregar, ela tem que fazer isso, ela tem que se batizar, ela tem que passar a andar direito para ela começar a poder ser salva. Ou seja, botando a salvação com um processo longo e demorado que dura a vida toda, e ainda dizem que a pessoa pode perder a qualquer momento se ela descuidar. E a palavra de Deus não nos diz isso. Ela diz ao contrário. Ela nos diz bem claro que é somente pelo crer. E todavia a gente vai ver que a pessoa que realmente crê, ela vai ter sim uma mudança de vida, mas ela vai ter porque ela passou a ser filho agora. A mudança não é a pessoa que faz, é o próprio Senhor que transforma essa pessoa de dentro para fora. Ou seja, muitas vezes ela pode continuar insistindo em algumas coisas, algumas práticas erradas, mas não quer dizer que essa pessoa não é salva. Muitas vezes a gente quer julgar o exterior, quer julgar o visível, só que a salvação não está no visível, a salvação está na fé, e a gente não tem como ver a fé. Eu gosto muito de falar sobre Tiago, o livro de Tiago. Ele fala sobre a salvação horizontal, de homem para homem. Eu olhar no olho de um homem, ou visualizando um homem, e eu ver o andar, o caminhar dele, e vejo as obras dele, e vejo a conduta dele. Ele professa crer em Jesus Cristo e tem obras, as obras ficam evidentes, e aí eu dou a minha destra em comunhão a ele. E essa é a salvação que o homem consegue ver. Mas muitas das vezes esse que vai estar nos dando a destra em comunhão é um joio, e não temos como saber, porquanto o Senhor julga o que são os seus. Ou seja, o Senhor que conhece os corações. Todavia, a salvação é individual. Então, o que eu quero dizer é que se a pessoa crê em Jesus, independente da maneira que ela está andando agora, independente de como ela anda, do que ela faz, ela tem a salvação. Não pode perder, como a palavra de Deus já deixa bem clara. Eu vou pegar aqui uns versículos claros que eu gosto muito de usar, que é João 3, e vamos começar a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Cristo tenha, ou seja, vai ter a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E é muito simples, é isso. Porque ele já foi levantado como a serpente. Ou seja, ele levou os nossos pecados. A palavra de Deus diz bem claro que Cristo morreu em nossos pecados. No versículo 16, fala o quanto que Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que o critério todo é só esse. É o crer ou o não crer. Ou a pessoa crê ou a pessoa não crê que Cristo morreu em nossos pecados. Em João 6, no versículo 37, e dá continuidade falando a mesma coisa. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E essa é um versículo que ele prova que não tem como, é impossível um cristão perder a salvação. Que está dizendo que todo o que o Pai dá, vai a ele. Primeiro que alguém para ir tem que receber vida. Tem que ser ensinado pelo Pai. E isso concorda com Efésios 2, que fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, é a maneira que Deus nos leva a Cristo Jesus. Se Deus não nos capacitar e não nos levar, é impossível nós irmos até Cristo. No capítulo 38 em diante. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, fica bem claro que a vontade de Deus é que todo aquele que ele der para Jesus, ele não perca nenhum. E Jesus mesmo fala, tanto aqui nesse João 6, como em João 10, que ele não vai perder nenhum. Ele, em João 10, ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele e muito menos da mão do Pai, que o Pai é maior que todos. E ele termina falando que eu e o Pai somos um. Ou seja, é impossível o Senhor Jesus perder alguém, a não ser que seja alguém como esses judeus aqui do capítulo 6, que estavam indo atrás dele procurando Jesus. Todo o tempo estavam procurando Jesus, mas não porque tinham visto os sinais, não porque tinham entendido que ele era o próprio Deus, não porque tinham entendido que ele era o Messias, mas simplesmente porque tinham se beneficiado no dia anterior, tinham comido do pão e queriam novamente comer e se saciar suas fomes, saciar o seu ventre. Eram falsos. Era falso o estar indo atrás de Cristo. Não estavam indo por causa de Cristo, mas por causa dos benefícios que Cristo poderia oferecer a eles. E todavia, quando Cristo começa a explicar a eles que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, ali a gente vê que eles já começavam a murmurar, a discutir entre eles, murmurar, falando, como assim? Esse não é Jesus? Filho de Maria, que a mãe, os pais, os irmãos nos conhecem, os irmãos não queriam crer que ele era o eu sou, Deus, não queriam crer que ele era o Messias. E é isso que acontece hoje. E muita gente fala, crê em Cristo Jesus, mas realmente será que creem? Eu não estou aqui para levantar dúvidas na fé de ninguém. Eu chamo a pessoa para colocar a mão na cabeça. Será que eu creio em Jesus como ele sendo Deus? Como ele tendo sido o Cordeiro de Deus? Como João Batista pronuncia, fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a indagação de uma boa consciência para o Senhor, como a palavra de Deus nos fala. Quando nós entendemos que nós temos a salvação, no crer na fé, é simplesmente crendo que Cristo Jesus morreu em nossos pecados, que o Pai nos capacita para crer nisso. Aqui nesse capítulo, a partir do versículo 44, fica bem óbvio. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, não tem outro jeito de uma pessoa realmente ir a Cristo somente se o Pai der. É impossível. De outra maneira, não tem como. É impossível. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vai a Cristo. Vai a Cristo. Não tem jeito. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus, só ele tem visto o Pai. O que é esse ser vindo de Deus? Quem é que é vindo de Deus? É todo aquele que recebe a nova vida para sentir os pesos dos seus pecados. Porquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, como fala a palavra de Deus. Quando a gente entende que a palavra de Deus fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós podemos entender claramente que não tem como um homem natural querer ir buscar o Senhor Jesus. Ele é inimigo de Deus. E o Senhor Jesus é Deus. A não ser que ele receba a vida para ele se sentir como? Nossa, eu sou pecador, não tenho o que fazer. Eu não posso chegar com um pecado na presença de Deus. Deus não tem parte com o pecado. E o Senhor Jesus, ele sofreu as 3 horas de trevas na cruz, como tá escrito na palavra, nos evangelhos. A gente vê, já leu agora em João 3, ele foi levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, ele fez pecado por nós. Para quê? Por que ele fez isso? Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então tudo isso foi para quê? Para aquele que crê tivesse a vida eterna. A gente leu lá em João 3 que fala bem claro: quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E em João 5, a partir do versículo 21, a gente vê aqui: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem vai nos julgar é o Filho. Pelo quê? Pela sua palavra. Está escrito bem claramente que a palavra de Deus há de nos julgar. Por isso que naquele tribunal de Apocalipse, quando Jesus vier em caráter de juiz, sai uma espada da sua boca. Simboliza o quê? A palavra de Deus que está escrita, que há de julgar os incrédulos, os que não quiseram receber o amor da verdade para poderem se salvar. Esse é o julgamento. As pessoas têm tempo nesse momento chamado graça, que é a misericórdia de Deus. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de entender que Cristo morreu por mim, morreu no meu lugar. É isso que eu devo reter no meu coração. É essa fé que eu devo ter. Vamos dar a continuidade aqui. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não vai ter, não, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, é imediato.
Quem crê, tem. A gente, muitas vezes, tem passagem igual Romanos 10, fala que quem crê será salvo. Ah, tá vendo? Será. Mas entenda uma coisa, quem crê será salvo. Você crê? Então você é salvo. Tá escrito, quem crê será salvo. Deus, ele é dois papos, ele é tratante. Não é. Então, você creu? Então você é salvo. Porque quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Creu? Então você é salvo. É simples. É como está escrito aqui. A palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Ela não pode se sobrepor. Ah, era isso, não é aquilo. A palavra de Deus, ela tem um peso que é grande demais. A palavra de Deus é a verdade. Ela não pode voltar atrás. Ela não pode se contradizer. A palavra de Deus, ela não pode, não sei, talvez. Não existe talvez na palavra de Deus. É sim ou não. Passou disso, é satânico. Ou a palavra de Deus está falando que você é salvo. Ah, eu era salvo, eu perdi a salvação. Não existe isso. Não existe. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus mesmo já diz. A palavra do cristão seja sim, sim, ou não, não. O que passar disso é satânico. Ah, talvez, sei lá, não sei, de repente, tem que batalhar. Não existe isso. Quem crê tem a vida eterna. Vamos dar uma ida aqui, botar em 1 Corinto 15. E eu acho muito lindo esses primeiros versículos de 1 Corinto 15, que o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos ali de 1 Corinto e escreve para eles o seguinte: é uma vacina de reforço do evangelho. Ele fala: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Então, ele já tinha anunciado o evangelho e ele estava dando um reforço. O qual também recebestes e no qual perseverais. Aí, Daniel, tá vendo? Tem que perseverar. Sim, tem que perseverar. Vamos ver aqui no que tem que perseverar. Vamos continuar. Pelo qual também sois salvo, se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei, se é que não credes em vão. Então, tudo que nós precisamos fazer é reter ele como ele nos anunciou, se é que nós não cremos em vão. Ou seja, não sei, isso não existe. Qual é o evangelho? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É isso. Essa é a primeira base do Evangelho. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É esse o Evangelho. O modo mais fácil de simplificar o Evangelho é esse. É 1 Corinto 15. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Pronto. Esse é o resumo do Evangelho. Se reter isso, conservar isso, perseverar nessa doutrina que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, tem a salvação. Ponto. É isso que está falando na palavra de Deus. Qualquer coisa que passa disso vai estar nos julgando onde? Lá em Gálatas 1, no Evangelho anátema. Qualquer coisa que passa que tem que ter obras, tem que fazer alguma coisa, é anátema. Como a palavra de Deus já diz, bem claro. Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então entendam que é muito claro que a palavra de Deus nos fala. É somente por graça.
pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Então, nós entendemos que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Depois de crer, devemos andar em boas obras. Ah, se eu não andar, eu perco salvação? Não. A palavra de Deus tem palavras de correção para isso. Para a gente poder entender que a gente já não é mais da gente, já não se pertence mais. Fomos comprados por bom preço, por preço de sangue. O Senhor Jesus nos comprou. Em 2 Coríntios 5, fala do tribunal de Cristo. Um cristão que não está no direito, ele vai sofrer o quê? Açoites. Como está escrito em Hebreus 12, que Deus açoita, castiga, corrige a todo que recebe por filho. Como está na carta de Laodiceia, em Apocalipse 3. Também fala a mesma coisa, que Deus açoita, Deus corrige a todo que ama. Entende? Aqui em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14, está bem claro. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se ele morreu por todos, todos nós morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, agora nós não vivemos mais para nós, vivemos para ele. Temos que entender isso. Ah, mas então, se não vivemos para Cristo, então perdemos a salvação. Novamente, vou falar novamente, não perde salvação. Creu, não perde. Anda errado, vai ser corrigido. Se a pessoa, mas aquele irmão lá, aquele que diz ser irmão, que fala crer em Cristo Jesus, tá andando errado, tá fazendo isso e aquilo de errado, deixa ele na mão de Deus. Deus cuida. Você chamou a atenção dele, falou para ele, explicou para ele entrar no caminho, andar no caminho do Senhor. Tudo bem, não quer andar? Deus trata dele. Deus cuida. Deus cuida daqueles que estão de fora. Se ele é filho, ele, quando vender, a gastar a herança dele toda, ele volta para casa. Ele vai lembrar do pai. Ele vai lembrar que na casa do pai ele podia comer de tudo. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo, se tivesse morrido lá no meio daqueles porcos, ele seria filho. Morreria filho. Ele não deixaria de ser filho. Morreu no meio dos porcos, agora ele não é mais filho? Não. Uma pessoa que é filho eterno, para sempre. Ela pode perder a vida material, o corpo de carne, aqui nesse mundo, por levar uma vida desgraçada. Porque a vida de um cristão que não vive para Cristo é desgraçada. É uma vida sem propósito. É uma vida sem brilho. É um espelho sujo de lama. Não vai refletir nada. Nós somos luz no mundo, mas nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Quando nós andamos no mesmo caráter que o Senhor Jesus andou nessa terra, e ele pede para nós sermos imitadores dele, nós vamos refletir ele, a luz dele, e aí estaremos dando um bom testemunho. É isso que essa palavra fala. Aqui no versículo 19, diz assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas
transgressão e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então a gente vê muito claro nesse versículo 19. Vou voltar rapidinho um pouquinho mais acima, no versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confirmou o mistério da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo e nos reconciliou consigo mesmo. As coisas de Deus não são para ser entendidas 100%, porque a nossa mente não consegue entender. Não consegue entender. A nossa mente, ela é fincada ao espaço, ao tempo, à matéria. Se não tiver espaço, tempo e matéria, a nossa mente não vai conseguir entender. Igualmente, que o Senhor Jesus chega para Nicodemos e fala que se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele teve que usar coisas do espaço-tempo, coisas materiais, coisas dessa terra. E o Senhor Jesus fala, se vos disse coisas terrenas e vós não sabeis, como é que se falar as coisas espirituais? Quando nós entendemos que a água que devemos nascer é a água da palavra, a gente consegue ver nitidamente que ele vem e fala, quem crê em mim tem a vida eterna. A água da palavra. E ele oferece para a mulher samaritana, à beira daquele poço, no poço de Sicar ali, ele oferece água para ela, água viva. Fala para ela, se vós soubesse quem te pedir água, tu pediria e ele te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Que água é essa? A mesma água que está lá em Efésios 5. A água lavando a igreja pela água da palavra. É a água da palavra de Deus. Em João 6, fala que a carne de São Jesus é comida e é bebida. E ele fala que a palavra dele, que é a comida e a bebida. As palavras que estão escritas hoje na Bíblia, quando a gente entende que a única maneira de a gente entender a palavra de Deus, conhecer o Senhor, é através da palavra. Ou seja, é ser igual os de Bereia, que examinavam todas as coisas, comparando. Ou seja, a Bíblia se compara com a Bíblia se interpreta com a Bíblia. É somente através da Bíblia que se interpreta a Bíblia. Mas, primeiramente, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que crer. Primeiro tem que haver um salto de fé. Um salto de fé é o quê? Um salto no escuro, sem ver. Por quê? Se eu vejo algo, não é fé. Eu estou vendo. É visível, é palpável. Se eu ouvir uma voz, não preciso ver. Eu já sei que tem alguém. Se eu escuto, Daniel, oi. Tô ouvindo, tem alguém aqui, tá me chamando. Posso não saber quem é, mas eu tô ouvindo. Se alguém me encosta em mim, passa aqui nas minhas costas e bota uma mão em mim, eu sei que tem alguém. Eu posso não saber quem é. Eu tenho que me virar para ver quem é. Mas eu sei que tem alguém. Agora, quando eu não sinto nada, quando eu não vejo nada, quando eu não escuto nada, mas eu vejo o quê? Está escrito na palavra de Deus. Só está escrito, só isso. Será que dá para confiar? Isso é fé. É confiar no que está escrito. É essa a fé que devemos ter. Calma aí, essa palavra é de Deus. Eu creio. Essa é a fé que um cristão deve ter. É essa fé. E essa fé, se a pessoa tem, realmente tem, em crer. Calma aí. Se Cristo... Está escrito que Cristo está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna e não entra em condenação, então eu creio que eu tenho a vida eterna. Eu creio que eu não entro em condenação.
eu creio que eu já passei da morte para a vida. Automaticamente vai haver o quê? Mudança de vida. Após esse passo de fé. Agora, eu tenho que mudar o meu comportamento, minha vida. Eu fumo, eu tenho que parar de fumar. Eu bebo, eu tenho que parar de beber. Eu gosto de sair, eu tenho que parar de sair. Eu gosto de fazer isso, eu tenho que parar. Eu gosto de parar, tenho que parar com tudo isso. Primeiro, para depois ver se Cristo me salva. Isso é mentira. Isso é o evangelho anátema. Tem que ter obra, é anátema. É quando faz alguma coisa para receber. Isso é barganha. Deus não barganha com ninguém. A salvação é por graça. A mudança de vida vai haver sim em alguém realmente convertido. Por mais que essa pessoa continue nas práticas erradas dessa vida, ainda assim vai haver mudança. Por mais que não seja visível aos olhos humanos, mas para Deus, perante Deus, vai haver mudança. Muitas vezes a gente acha que os frutos, nós temos que ver os frutos. Não, os frutos não são evidências para nós não temos que ver nada. Os frutos são para Deus. É Ele que sabe se esse fruto realmente é dele. Ele conhece os frutos. Alguém que realmente convertido, a pessoa tem mania de roubar, é ladrão. E aí essa pessoa continua fazendo isso, cometendo crimes. E essa pessoa fala, poxa, eu tô errado. Ela tá falando só no coração dela. Isso já é mudança. Quem é que tá constrangendo ela? Não é igual um bandido que é pego e... eu tô arrependido. Ele tá arrependido porque ele foi pego. E agora aquele outro bandido que... Poxa, eu tô errado. Não tá certo isso. Ele sabe que Cristo morreu por... Poxa, meu Senhor morreu por mim. Ele pede para mim não morrer. Igual aquele policial corrupto que está se corrompendo. Mas ele é cristão. Ele crê em Cristo. E aí ele fala, poxa, a palavra de Deus fala para mim não fazer isso. Fala que eu me contentar com o meu soldo. Somente isso. A palavra de Deus fala bem claro. Poxa, eu estou errado em fazer isso. Mas continua fazendo. Essa pessoa perde salvação? Não. Mas aí também entra o quê? O pai corrigindo a todo o que recebe por filho. Como está escrito. Eu corrijo, eu açoito a todo que toma por filho. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 12. A partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama. Então o Senhor está bem claro. O Senhor corrige ao que ama. E açoita a todo o que recebe por filho. E para disciplina que sofreis. E para disciplina que sofreis. O que é esse para disciplina que sofreis? Doenças, acidentes. Muitas das vezes são correção. Não estou dizendo que está doente, aprontou, fez alguma coisa. Não. A gente tem que entender que temos provações, temos vários caráteres que o Senhor pode permitir na nossa vida. Da gente passar por uma provação, acontecer algo, como acontece na vida de qualquer um. Mas quando um filho ele está agindo errado, ele vai ser açoitado, sim. E para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o pai? Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Quem é o filho que o pai não corrija? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornados participantes, sois então bastardos
e não filhos. Então, se alguém realmente é cristão, ela vai estar recebendo disciplina, se ela está andando errado. Nós temos que entender que tem vários caráteres. Tem as provações, que a prova da nossa fé, ou seja, as provas vão vir sobre nós, e a prova não é que a gente cometeu algo de errado. Vai ter as correções, que aí sim, quando nós praticamos algo de errado, Deus nos corrige, trata com a gente. Em 1 Corinto 11, lá pro final. Aqui, a partir do versículo 30, 1 Coríntios 11. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Esse dormem aqui é que morreram. Entenda isso. O que são fracos? O que são doentes? Quem são esses que dormem? A gente tem que entender que o Senhor, Ele trata com nós, que somos filhos. Ele não nos joga fora. E a parte de apóstata da fé, um apóstata é aquele que nunca creu. É aquele que só chegou ao conhecimento da verdade. É aquele que só participou. É aquele que anda junto com os cristãos, mas nunca foi cristão. É o joio. O joio, ele está no meio. Então vamos tirar. O Senhor fala para não tirar no joio, para não mexer no joio. Por quê? Quem é joio? Me fala. Não sabemos. Não é nos dado isso. Então nós não devemos arrancar. Ninguém fala, não, tira esse do meio, que esse daí é joio. Não podemos. Então, a gente deve sim julgar as atitudes. A gente deve julgar o caráter daquela pessoa, trazendo as coisas que ela tá agindo, do jeito que ela está fazendo. Mas não ela em si, não o coração dela, não os motivos, não os desígnios. Isso, o coração quem julga é Deus. A gente não deve falar que alguém é joio. Se a pessoa professa Cristo como único e suficiente Salvador, independente se ela anda cheio de falhas e erros, eu vou aconselhar ela, vamos demonstrar ela. Se ela não quer dar ouvido e quer continuar, como a palavra de Deus nos ensina, devemos largar essa pessoa de mão, cortar a comunhão com ela. Para o quê? Para constranger ela. A gente deve se afastar dela. Assim como aquele irmão de 1 Coríntios 5, que estava tendo um caso com a sua madrasta. O apóstolo Paulo fala o quê? Para cortar ele da comunhão da igreja e para que ele fosse entregue a Satanás, para a destruição da carne, ou seja, para que ele fosse entregue ao mundo. Uma pessoa que está andando em pecados, não quer não está nem aí. Não tem problema não. Não, tem problema sim. É o nome do nosso Senhor que essa pessoa está sujando. Então ela deve ser tratada no caráter de julgamento, ela deve ser cortada da comunhão da igreja. Mas todavia, não quer dizer que essa pessoa vai deixar de ser cristão, nunca, jamais. Se realmente creu, vai ser salva no último dia. Mas, 31, tá? Versículo 31. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então temos que entender que somos corrigidos para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, um verdadeiro cristão, ele nunca vai ser condenado com o mundo. Ele vai ser corrigido. Ele pode até perder
a vida física, a vida de carne dele aqui na terra, por estar andando errado. A gente tem um exemplo de Ananias e a sua esposa Safira, que mentiram ao Espírito Santo no princípio, no começo da igreja. A gente consegue entender que aquela mentira ali estava escandalizando de tal forma, estava, sabe? E o Senhor pegou e permitiu que eles tivessem a vida tirada. Muita gente fala assim, o apóstolo Pedro que matou eles, entregou, tirou a vida deles. Não, de maneira nenhuma. Pedro não tinha poder nenhum para tirar a vida deles. Ele tinha autoridade como apóstolo, sim, para entregar do mesmo jeito que Paulo entregou aquele irmão a Satanás. Mas a gente vê no capítulo 2, que eu creio que é ele, que os irmãos são aconselhados a restaurar, ele se arrepende e restaurar a comunhão com a igreja. Os irmãos não tratarem ele asperamente, mas agora já começar a tratar com mais amor. Porque a intenção do Senhor é nos reconciliar. Só em caso que não tem reconciliação, não tem jeito da pessoa voltar a refletir a luz, então traz de volta para casa. É filho, traz para casa mais cedo. Entenda isso. Um filho nunca deixa de ser filho. Uma pessoa que é filho eternamente. Não perde salvação. Da mesma maneira que a gente vê, é outra dispensação, mas eu vou usar como exemplo aqui para a gente poder entender melhor. A gente vê lá, se não me engano, é 2 Samuel. Segunda Samuel 7. Eu acho que é isso. É, 2 Samuel 7, a partir do versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai. Isso aqui é o profeta Natan falando sobre Salomão, filho de Davi. E esse filho de Davi não havia ainda nascido, não havia nem concebido. Davi ainda não tinha caído em adultério, em assassinato, em pecados muito feios que a gente consegue ver na palavra de Deus ainda. Mas o Senhor já de antemão já estava tudo organizado, porque as coisas do Senhor são já tudo feitas de antemão. Ele é Deus, ele é onisciente, ele não está preso ao espaço-tempo como a gente, ele não está preso à matéria como a gente, como nós estamos. Enquanto estivermos nesse corpo, preso a essa matéria, fica complicado mesmo para entender os desígnios das coisas de Deus. 14. Eu lhe serei pai, e ele me será filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homem, mas não tirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a que tirei diante de ti. Então nós vemos aqui nesse versículo 14, 15, que Deus já deixou bem claro, queria ter Salomão como filho, e Salomão teria ele como pai. Uma vez filho, filho para sempre, eterno. E o versículo 15 deixa bem claro que ele jamais tiraria a benignidade de cima de Salomão. Ele açoitaria Salomão com vara de homem. Ou seja, é o que acontece com alguém que anda fora dos desígnios do Senhor, que anda fora da linha. Se um cristão anda fora da linha, ele vai ser açoitado. Ponto final. Ele vai ser corrigido.
Nós somos todos participantes do tribunal de Cristo. Das coisas que fazemos de bem, vamos receber naquele dia com Ele. E as coisas que fazemos de mal, vamos receber aqui agora já, por meio do nosso corpo, do que fizemos por mal ou bem. Se não levamos uma boa vida, realmente comemos demais, exagerar, bebemos demais, fizemos coisas que não... A gente vai sofrer. A nossa carne vai sofrer. Se nós cometemos alguma coisa, podemos ficar doentes por correção. Podemos perder a nossa vida por correção. Mas nunca, jamais a salvação. Para esse vídeo já ficou grande pra caramba, muito grande. Mas para a gente não perder essa meada, vamos pegar aqui Apocalipse 3, a partir do versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui, essa é a carta de Laodiceia. E nós vemos que aqui o caráter é de o quê? É de testemunho. É de testemunho. A igreja de Laodiceia é o testemunho cristão de hoje em dia. E, adultério, então se adulterar, aí Deus castiga. Se roubar, Deus castiga. Não é só isso, não. A palavra de Deus fala que quanto mais é dado, mais também é cobrado. Ou seja, se alguém tem entendimento de alguma doutrina e não cumpre, e não anda nessa doutrina, ela está em desobediência. Entenda isso. Ela está em desobediência. E Deus corrige, castiga a todo que recebe por filho. Tudo. Deus corrige a tudo. Qualquer coisa que está errada, Ele vai corrigir. Por isso, todo o tempo, nós devemos andar o quê? Em nosso caráter que de julgamento próprio, tentando ver o que eu estou fazendo. Será que é a vontade de Deus? Será que eu estou alinhado com a palavra de Deus? Será que o que eu estou fazendo está correto? A gente deve se julgar todo o tempo. O auto-julgamento é muito importante na vida do cristão. Eu falo o individual e coletivo também. Coletivamente como assembleia, mas principalmente o individual. Antes de julgar o meu irmão, eu devo me julgar. Quando eu chego e vou repreender algum irmão, eu tenho que olhar para mim primeiro e entender que quando eu vou repreender, vou chamar a atenção de um irmão, eu não tenho que fazer assim, irmão, não. O mesmo erro, no erro que ele está errando, ele está errado, mas eu posso cair a qualquer momento. A palavra de Deus fala para olharmos para que não caiamos no mesmo pecado. Então, antes de corrigir nossos irmãos, nós devemos clamar a Deus, orar a Deus e falar assim, toma que eu também sou carne, toma nas tuas mãos porque eu sou carne. E eu posso errar a qualquer momento. Todos nós podemos errar. Se eu falar que eu não erro por causa disso, eu não erro. Eu já errei. Eu já estou errando. Eu devo saber o quê? Eu sou fraco e errante. A minha carne, ela quer tomar a glória de Deus, sim. A minha carne, ela quer aparecer, sim. A minha carne, eu não devo dar brecha para ela. Eu não devo deixar a minha carne se crescer. Então, é essas obras que nós devemos saber que essas são as obras que Deus Pai criou de antemão para que andássemos nelas. E muitas das vezes são obras de quê? De se autoexaminar, de se autojulgar. Fazer as boas obras, fazer obra de caridade, piedade, é bom, é boa obra também. Mas não é somente essas. E muitas vezes são obras que a gente não consegue ver.
Se eu não consigo ver se o meu irmão ele está se auto-julgando, se ele está se repreendendo, se corrigindo. A gente tem que entender, creu em Cristo Jesus, tem a salvação, não perde a salvação, impossível perder a salvação. Se errar, vai ser corrigido. Se errar, vai ser corrigido. E qual a correção para cada pecado? É diferente, a correção vai de como Deus julga o caráter, do interpretamento, de ser com Deus. Nem, assim, é difícil até de explicar, porquanto Deus julga cada um conforme a medida que foi dado. Quanto mais a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem também, mais ela vai ser corrigida perante o Senhor. Todo aquele que mais tem da palavra, mais tem luz, mais cobrado ele vai ser. Mais cobrado ele vai ser. Maior vai ser a correção. Se alguém entende tal e tal coisa e tal jeito, mas faz assim, tá bom, deixa isso pra lá, ninguém... não, poxa, deixa passar isso aí, não faz mal, não. Faz sim. A palavra de Deus é para ser cumprida. É essa mudança de vida que a gente começa a ver na vida do cristão, realmente. E realmente, se a gente não vê a mudança, muitas das vezes a gente não vai ver. Tem coisas que a gente vai conseguir perceber, vai conseguir notar. Mas tem coisas que a gente não vai. De repente, essa pessoa tem muito mais obras do que a gente e a gente não consegue ver, porque são obras ocultas. Não é que essas obras não possam vir a se revelar, mas a pessoa que está se julgando, a pessoa que está em oração... Como é que eu vou saber se meu irmão está em oração? É a oração entre ele e Deus. Se a pessoa está se autoanalisando, se auto-julgando, se a pessoa está se enchendo da palavra de Deus, isso são obras de Deus. Se a pessoa está buscando estar na presença de Deus corretamente, se ela está dando um bom testemunho a Deus. E esse bom testemunho a Deus, eu não estou falando no meio do povo, não. Eu falo o bom testemunho entre quatro paredes, é você e Deus, e mais ninguém. Aí sim, se você está dando um bom testemunho para Deus, estando só, seu testemunho está perfeito. Mas infelizmente nenhum de nós consegue estar dando um testemunho 24 horas por dia perfeito. Pensamos, temos maus pensamentos, temos perseguições que nos irritam. Quando nós nos irritamos, nós estamos pecando, porque na nossa ira não tem justiça de Deus. Deus ele pode se irar, porque a ira de Deus é justa, porque Deus é justo. Mas a nossa ira não tem justiça. Por isso que a palavra de Deus fala que ireis, mas não pequeis, porque nós vamos irar. Mas quando irarmos, em vez de pensar o que vamos fazer, vamos fazer, não, entrega na mão de Deus. Não vou pecar como? Não, eu não tenho, ora por ele, Senhor, toma aquele meu irmão, aquela minha irmã, toma meu vizinho nas tuas mãos, Senhor. Também converte ele, Senhor. Toma o coração dele. É isso que devemos fazer. E se alguém nos injuriar, não injuriarmos, assim como o Senhor Jesus não injuriava aos que injuriavam ele. Se alguém fala que vai nos meter a porrada, a gente ora pela pessoa, não é malhar, treinar para a gente ficar mais forte, não. Eu falo isso que minha carne gosta, mas infelizmente o Senhor já cortou isso, já tirou um braço já nem mexe direito. Mas isso é o quê? É Deus. Deus, ele sabe aonde aperta cada um, ele vai nos corrigindo, nos lapidando, para a gente ficar ao seu jeito. Eu não vou ficar, agora eu vou fazer de um jeito para eu ficar agradável a Deus. Não, Deus sabe o jeito que ele me quer, na presença dele. Eu quero estar de um jeito, mas será que é esse jeito que Deus quer? E é isso que nós devemos entender. A mudança de um cristão, ela vem após a conversão, após ele virar filho.
Quando ele vira filho, automaticamente, imediatamente, aí sim começa. Muitas das vezes, em alguns, a mudança é rápido, em outros é mais devagar. Cada um é de um jeito. Existem vários Pedro, vários João, vários Paulo, cada um de um jeito. Ou você acha que Paulo não poderia se engrandecer nas coisas de Deus? Ele fala que Deus deu um espinho na sua carne, por quê? Para que ele não viesse se ensoberbecer, não viesse se inchar, a se vangloriar. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a errar todo momento. E temos que entender que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Primeiro começamos o quê? Tendo certeza da nossa salvação. Tem certeza? Você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? A tua consciência está em quê? Está com Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu em meus pecados. Derramou o seu sangue, o qual é a propiciação pelos meus pecados. O seu sangue cobriu meus pecados. Não há pecado que não fique coberto pelo sangue de Cristo, a não ser se a pessoa rejeitar, crer em Jesus Cristo. Mas uma vez que creu, não tem como voltar atrás. Porquanto, com que moeda você vai se comprar de Cristo? Muitos dizem por aí que se a pessoa quiser, por conta própria, ela pode deixar de servir a Deus, ela pode se apostatar da fé. Se ela quiser, por conta própria, ela pode. Não pode. Ou essa pessoa nunca creu, aí realmente ela só professava, só falava crer, aí ela pode deixar de crer, porque ela nunca creu mesmo. Ela só chegou ao conhecimento da verdade e ela nunca creu. E agora, a pessoa que creu realmente, é impossível. Por que é impossível? A palavra de Deus fala que é impossível. Ela tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela. É impossível. Ela falar, eu não quero mais crer em Deus. Ela pode falar, da boca para fora. Mas no coração dela, ela vai estar sempre tendo o Senhor no seu coração. Por mais que uma pessoa seja cristã e ela fique triste, sei lá, aconteça alguma coisa, morte de um parente, ela fala que não quer mais ser cristão, rasgue a Bíblia, xingue, esconjure o Senhor. Se ela realmente creu, não tem volta. Mas no fundo ela... mas ela conjurou Deus, saiu e morreu. Aconteceu um acidente e morreu. Ei, se realmente convertido, pode ter certeza que dentro do coração dela, ela estava... Senhor, por quanto? Ela estava reclamando. É tipo um filho, quando tá com raiva do pai e tal. Sei que lá, e fala um montão de besteira. Aí sai de casa, daqui a pouco acontece um acidente, acontece algo na rua, vem, pai. É a mesma coisa. É tipo aquele filho pródigo. Ele queria a morte do pai. Ele queria a morte do pai. Por quanto? Se ele queria a herança dele, ele queria o pai morto. Ele fala, quero a minha herança. Ou seja, morre, velho. O pai pegou, deu a herança dele. E ele foi curtir o mundo, adoidado. E aí? Quando acabou tudo, o dinheiro dele, e ele tá lá no meio dos porcos, querendo comer as polotas de porco, dos porcos lá, mas ele não podia. Aí ele lembrou do pai. Ele volta. Quando ele chega, o pai maltrata ele, manda calçar ele, manda colocar um anel no dedo. Por quê? Ele sempre foi e sempre será filho. Ele estava morto. Como o pai fala, meu filho estava morto e agora vive. Um cristão que está fora da presença de Deus, ele está morto. Se o pai considerar ele realmente como morto, que ele pode perder a vida, ser açoitado,
passar por certas coisas. Eu falo uma coisa, tem um lado meu que tem vergonha de falar isso, porque é vergonhoso saber que eu já tendo a salvação da minha alma, eu sabendo que eu era um filho e fiquei andando em pecado, fiquei andando errado, mas o pai me corrigiu. Eu falo, aquele filho pródigo que está lá em Mateus, não me lembro qual capítulo agora, eu sou aquele filho pródigo. E assim como eu tenho certeza que hoje é terça-feira de carnaval, tem muitos filhos pródigos pulando carnaval. Porquanto eu, há 2 anos atrás, eu estava no meio, pulando carnaval também. Eu era um filho pródigo, gastando minha herança aqui nessa terra que não tem nada a me oferecer, essa terra que me odeia e eu não sabia. Me odeia não por minha causa, mas por causa daquele que me amou, por causa daquele que se entregou por mim, por causa da luz dele. Ainda que eu tivesse cheio de lama, ainda dava um reflexo. Entende? Então o mundo, ele não vai nos querer. Não vai. Não vai. O mundo não quer. Não é que as pessoas deixaram de ser meus amigos do Daniel. E, na verdade, é porque agora eu tomei a atitude realmente que um cristão deveria tomar, de morto para o mundo e de vivo para Cristo. Entende? Eu estou morto para o mundo. Assim como Cristo morreu, eu também morri para o mundo. E se vivo eu, já não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim, como a palavra de Deus fala. Eu espero que essa palavra entre no coração das pessoas que não creram ainda, das que creram, entendam que não temos mais nada a ver com esse mundo, que devemos mortificar a nossa carne. Nós devemos ver para Cristo, nos julgando a todo momento. Nos julgando, porquanto somos falhos, somos errantes. Posso passar o dia todo calado, sem falar um ai. Ainda assim vou estar em pecado, porquanto a minha mente vai estar trabalhando. É impossível. Eu tenho que me analisar e me julgar toda hora. Saber que tudo o Senhor tem feito na minha vida e eu não tenho direito de falar que eu fiz isso, aquilo. Eu tenho tudo, as coisas boas, eu tenho que estar graças a Deus, porque a sua graça está trabalhando em mim. Porquanto as obras que eu ando, Deus preparou para que eu andasse nelas. E se eu ando, é Ele que me carrega. Nem com as pernas usa minha. Eu entendo, quando eu entendo isso, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus nos destrói, nos coloca abaixo de nada. Esterco tem utilidade, porque ele serve para adubar plantas. Nem para isso nós servimos. Quando nós entendemos que não somos nada, aí sim, quando nos conformamos em Senhor, não sou nada. Faz de mim como tu achares melhor. Quero viver para ti. E aí sim, se coloca nas mãos do Senhor. Se coloca para servir o Senhor. Espero que, como eu disse já antes, né, que os que não creram venham a crer. E os que creem, que comecem a andar no Senhor e se entregar a Ele somente, a cumprir a sua palavra, que é para depois de salvo, o mais importante é cumprir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente tem que entender que a gente tem tempo, um tempo de ficar, ouvir, de orar, de aprender do Pai, se achegar a Ele, para poder entender quais são os seus desígnios da gente aqui nessa terra.
O que Ele quer? Pergunta ao Senhor. Senhor, o que tu quer de mim, Pai? Pergunta ao Pai. Fala, Pai, o que eu quero? O que tu quer de mim? Sabe? Eu tenho certeza que Deus quer que você exalte o nome do Senhor Jesus. Entende? Exaltar o nome dele. Somente. Não se exaltar, mas sim exaltar o nome daquele que se deu por você, que se entregou por você, daquele que nos ama. Por isso que nós amamos ele, porque ele nos amou primeiro. Fiquem com Deus. Amém.